Oi, gente, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Hoje vai ser sobre gliconeogênese e o metabolismo do glicogênio, sendo que eu vou dividir em duas partes. Essa vai ser sobre a gliconeogênese e a próxima vai ser sobre o metabolismo. Começando pela introdução, né? Quais são as principais vias da utilização da glicose, aquela em excesso? Então, ela é utilizada para formação da matriz extracelular e os polissacarídeos da parede celular. O glicogênio, que é o estoque, o armazenamento de glicose no nosso corpo. A oxidação por glicólise, a síntese de polímeros estruturais, né, das pentoses, a oxidação pela via da pentose fosfato, a utilização na ribose 5-fosfato e a formação do piruvato. E quais são as fontes? Então, a maior parte, né, o que advém de tudo, é o carboidrato da dieta, que são cereais, pães, massa, frutas, vegetais e doces, né, que na hora de ser digeridos são quebrados em glicose e absorvidos no trato gastrointestinal. O glicogênio ele vai ser a forma armazenada da glicose, principalmente se encontra no fígado e nos músculos, né? E quando ele é necessário, quando a gente está em jejum, assim que terminou de digerir e absorver tudo, acaba começando a quebrar esse glicogênio. E quando começa a ter uma baixa desse glicogênio e não tem alimentação, ocorre a gliconeogênese, que é a sintetização pelo fígado da glicose usando precursores não glicídicos, como os aminoácidos, o lactato, o glicerol e o ácido graxo, né? E esse processo chama gliconeogênese. Então agora vamos falar sobre a gliconeogênese. Lembra que neo é novo e gênese é criação, então é a criação de uma nova glicose. Isso ajuda a diferenciar os nomes para quem tem dificuldade. Então, como eu já havia comentado, a gliconeogênese é a sintetização da glicose a partir dos precursores não glicídicos, né? Também é utilizado no ciclo de Corey, né? Ou também chamado de ciclo da alanina glicose. E quando que é necessário sintetizar? Entre as refeições, durante o exercício vigoroso, isso é principalmente quando já utilizou o glicogênio do músculo, né? E o jejum prolongado. Isso vai ocorrer no fígado, no córtex renal e no intestino delgado, no citosol das células e depende da mitocôndria e do retículo endoplasmático liso. Então, aqui é a esquematização do ciclo da alanina glicose, que é o músculo, durante o esforço intenso, quebra o glicogênio em glicose e essa glicose é formada no lactato, né, a partir da fermentação. Essa fermentação depois, o lactato proveniente da fermentação é transformado em piruvato, que é metabolizado pelo fígado e retorna como glicose. Glicose depois é sempre utilizada pelo cérebro também. Não tem necessidade dessa parte no. Isso daqui normalmente ela não cobre, entendeu? E no caso do músculo em jejum, são os aminoácidos que são metabolizados e se transformam em alanina. Essa alanina passa pelo ciclo da ureia e parte transformada em piruvato. Então, aqui, como funciona a gliconeogênese? Basicamente, né, o processo inverso da via glicolítica. A única coisa que diferencia é aquelas reações que a gente já decorou para a primeira prova, que são as três, né? Que são as exotérmicas. E por que elas são tão importantes? Porque na hora de formar uma nova glicose, precisa ter outras maquinarias enzimáticas para poder desviar dessas reações exotérmicas, porque a célula não consegue fazer isso com facilidade, como é na via glicolítica. Então, são os três passos irreversíveis que são contornados pelas enzimas. Os dois acontecem no citosol e a regulação é coordenada, ou seja, quando tem a gliconeogênese não pode ter a via glicolítica. E o contrário também é verdade. Então, aqui, ó, as reações que precisam ser invertidas, né, da piruvato carboxilase, a pep carboxinase,
que eu vou explicar melhor nos próximos slides. Então aqui, ó, só retomando, não são vias invertidas, porque 7 das 10 são comuns, mas são 3 específicas, que são essas daqui, a 1, a 3 e a 10. Exotérmicas, né? Como é possível perceber através do sinal negativo da entalpia, né? Então, vamos lá. Como que funciona? Quando é vindo do lactato, ele se transforma direto no fosfenolpiruvato e é liberado no citosol. Então, o processo ele é facilitado, ele não precisa se transformar em malato como é, por exemplo, aquele que advém direto do piruvato. Ele entra na mitocôndria sem problemas, se transforma em oxalacetato, vira malato para poder sair da mitocôndria, porque nesse caso aqui tem transportador, e o oxalacetato direto não tem, né? Aí depois do malato ele vira oxalacetato e por fim o fosfenolpiruvato. E apenas a via da esquerda, essa daqui, remove o poder redutor da matriz mitocondrial para o citosol, né? A primeira reação, que é a conversão do piruvato no fosfenolpiruvato, né? O piruvato, ele entra na mitocôndria e se transforma no pepcarboxquinase, que é o que a gente acabou de ver, né? Então, o bicarbonato, ele se liga à biotina primeiro, que é a coenzima, e essa biotina, a partir de piruvato carboxilase, através da junção da biotina com o bicarbonato e o piruvato, utiliza um ATP, transforma esse ATP em ADP e fosfato inorgânico e transforma no oxalacetato. Retomando, né? Só repetindo para reforçar. A biotina se liga ao bicarbonato e a piruvato carboxilase utiliza esse complexo da biotina e bicarbonato para se ligar ao piruvato na utilização de um ATP, libera um ADP e um fósforo inorgânico e transforma num oxalacetato. Esse oxalacetato pega um grupamento fosfato do GTP, né? Libera um GDP e um gás carbônico. E quem faz isso é a pepcarboxquinase, transformando enfim o fosfenolpiruvato, né? Isso daqui é para fugir da primeira reação exotérmica. Então, é um processo fundamentalmente citosólico, mas ainda assim precisa da mitocôndria, como é possível perceber aqui nessa parte do piruvato, da piruvato carboxilase. A segunda reação é a retirada do primeiro grupamento fosfato, onde tem a frutose 1,6-bifosfato, que a partir da utilização da água vira frutose 6-fosfato e um fósforo inorgânico. A terceira reação, ela é a glicose 6-fosfatase, né? A utilização da glicose 6-fosfatase, onde glicose 6-fosfato mais água forma uma glicose e libera um fosfato inorgânico, né? E a retirada do segundo fósforo. Aqui é interessante também perceber que são processos inversos, né? Inversos não, né? São processos semelhantes. Aqui utilizam ATP para ligar um grupamento fosfato e aqui o único interesse é retirar esse mesmo grupamento fosfato. E essa glicose 6-fosfatase, ela fica na membrana do retículo endoplasmático, dos hepatócitos, das células renais e das células do intestino delgado. Aqui também é interessante perceber a parte dos transportadores, né? Onde a glicose 6-fosfato, que é formada no citoplasma, é transportada para o lúmen do retículo endoplasmático por um transportador específico, que vai ser o T1, né? Já o fósforo
o fósforo inorgânico e a glicose resultantes são levados para o citosol por dois diferentes transportadores, que é o T1, o T2 e o T3. E essa glicose é passada para o capilar através da GLUT2. Essa GLUT2 aqui, ela é bem importante. Na questão da diabetes e outras questões, mas principalmente da diabetes. E a regulação? A regulação é feita de 4 formas, através da regulação hormonal, da regulação alostérica, da transcrição gênica e das modificações covalentes, que são as fosforilações. Então, aqui, para lembrar, quando tem um aumento da glicose, quando tem um aumento da glicose, ocorre a glicólise, que é a quebra da glicose. Onde tem a maior presença da insulina e não vai ter o glucagon. E no caso da gliconeogênese, é em jejum, onde tem um abaixamento da glicose e não tem insulina e tem o glucagon avisando, olha, estou em jejum e preciso de mais glicose para órgãos importantes. Então, aqui é uma explicação da regulação, né? Onde, aqui ó, o piruvato, se tem falta do ADP, é inibido pelo ADP e é estimulado pelo acetil-CoA. E o oxalacetato, que é transformado o piruvato em oxalacetato através da PEP-carboxinase e do piruvato carboxilase, e é inibido através do ADP, né? O fosfenolpiruvato se transforma na fitose do 6-bifosfato, é inibido pelo AMP e pela fitose 2,6-bifosfato. Quem é inibido é a fitose 1,6-bifosfatase e a fitose 6-fosfato é formado em glicose. A regulação por transcrição, ela vai acontecer através da diminuição ou da estimulação da formação da enzima, onde é aumentada a transcrição do gene através de uma diminuição do ATP e um aumento do AMP. Lembrar que o AMP ele funciona como mensageiro, né? Então, por isso, ele aumenta a transcrição do gene, ele atua diretamente no DNA da célula. E o aumento da glicose sanguínea, né? Aumenta a transcrição e é formada a glicoquinase. Já quando tem a diminuição da glicose sanguínea, é sinalizado pelo glucagon, aumenta a transcrição do gene da glicose 6-fosfatase. Esse daqui é o balanço da gliconeogênese, onde é formado 2 piruvatos, né? É gasto 2 piruvatos, 2 bicarbonatos na maquinaria da primeira reação, 4 ATPs, 2 GTPs, 2 águas e 2 NADH. Então, o gasto total acaba sendo de 11 ATPs para a formação de uma glicose. E já é formado, né, 2 2 gás carbônicos, 2 ADPs, 6 fósforos inorgânicos, 2 GDPs e 2 NAD+, além da própria glicose, que é o que nós queremos produzir nessas reações, né? Então, o próximo vídeo vai ser sobre o metabolismo do glicogênio. Obrigada pela atenção. Qualquer dúvida é só mandar mensagem, tá? Estamos disponíveis.